O título do estudo de hoje é Um Deus que nos alcança. O que significa isso? O que é esse Deus que nos vai buscar e que nos alcança? Vamos pensar, primeiramente, irmãos, na criação dos seres humanos. O Senhor Deus criou os seres humanos para ter um relacionamento com eles. Os textos de Gênesis 1:26, 2:7 e 2:22 mostram qual era a intenção de Deus. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Depois formou Deus o homem do pó da terra. E no verso 22 de Gênesis 2, formou a mulher. Uma criação intencional. O Senhor criou seres semelhantes a ele. Portanto, o Senhor queria se relacionar com eles. Você só se relaciona ou se relaciona plenamente com os seus semelhantes, com aqueles que são semelhantes a você. Seres humanos para um relacionamento. Um relacionamento em amor. Ora, Deus é amor e o seu relacionamento só pode se dar nas bases do amor. Mas veja, irmãos, o texto da nossa lição. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, ele nos deu um mundo perfeito, e seu propósito era que vivêssemos em perfeita conexão com ele, num relacionamento centrado no seu atributo mais precioso, o amor. Para que o amor fosse real, Deus também nos deu um dom precioso, o livre-arbítrio, a liberdade de escolher. Olha, irmão, se Deus obrigasse o ser humano a se relacionar com ele, isso não seria um relacionamento de amor. O amor não obriga. O amor é livre. O amor permite que você escolha. E o Senhor fez assim com os seres humanos. Eles tinham o livre-arbítrio, ou seja, tinham o poder de decidir relacionar-se em amor com Deus ou não se relacionar com ele. Deus instruiu Adão e Eva sobre as consequências mortais da desobediência. Satanás persuadiu Eva de que ela poderia comer do fruto da árvore de conhecimento do bem e do mal, sem resultados negativos. Afirmou: como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Enganou a Eva. Enganou a Eva com seus argumentos mentirosos, contrários ao mandamento de Deus. Infelizmente, Eva escolheu comer do fruto e deu a Adão, que fez a mesma escolha. A criação foi manchada pelo pecado. E agora, irmãos? O Senhor que tinha criado os seres para se relacionar com eles, o que faria? Perderia esses seres? Deixaria que eles ficassem à própria sorte? Os mataria? Os deixaria morrer? Deus tinha um plano, irmãos, um plano de resgate. A onisciência de Deus, não a vontade de Deus, mas a onisciência de Deus sabia antecipadamente da queda do ser humano e proveu um recurso, um meio, para que os seres humanos pudessem ser salvos. Veja o texto de Efésios, capítulo 1, verso 4. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos, isso quer dizer separados e irrepreensíveis diante de Deus. Bem, irmãos, mas agora que o ser humano, Adão e Eva, pecaram, eles se esconderam de Deus, eles fugiram, eles não tinham mais como ter um relacionamento direto com Deus. O pecado impedia que eles tivessem esse relacionamento. E o que era um relacionamento amigável, amorável com Deus, agora passou a ser com medo. E eles se esconderam. Eu digo, irmãos, os seres humanos, Adão e Eva, devem ter se escondido, se enfiado no meio do mato, num buraco. Eu costumo brincar, irmãos, de uma maneira, se Deus não intervisse, os seres humanos iam virar tatus, marmotas, bichos subterrâneos, seres subterrâneos. Mas veja lá, Gênesis 3:9, a ação missionária de Deus, a missão de Deus, a missão de resgate de Deus. Onde estás? Adão, onde você está? Qual era o propósito dessa pergunta, irmãos? O propósito dessa pergunta era saber geograficamente onde eles estavam. Escuta, fala aí no lugar que você está. Deus sabia, irmãos, Deus sabia onde eles estavam. Mas ele perguntou, onde estás? Isso quer dizer, qual é a tua condição agora? Qual é a tua condição moral diante de Deus? Como que ficou a santidade que você tinha? Onde é que você está?
A pergunta de Deus é equivalente à seguinte linha de interpretação: por que você não está no nosso local de encontro habitual? Adão e Eva se encontravam todos os dias com Deus, mas naquele dia eles não estavam lá. Naquele dia eles fugiram. O que aconteceu com o nosso relacionamento para que vocês estejam tentando manter distância de mim? E o que significa essas folhas de figueira com as quais vocês estão se cobrindo? Adão e Eva andavam nus diante de Deus, eles eram cobertos pela santidade, eles eram cobertos pela pureza, mas agora eles se cobriram de uma maneira ridícula, irmãos, com folhas de figueira, procurando tapar a sua vergonha. Veja ainda, Deus estava perguntando: como é que está o nosso relacionamento? Era para que eles pensassem no que haviam feito e nas consequências daquele ato. Veja ainda um texto da nossa lição. Além disso, onde você está foi o clamor ardente de um Deus missionário, cuja pergunta angustiada revela sua consciência do abismo que havia sido criado entre ele e os seres humanos. A pergunta também foi o convite de Deus para que os seus filhos perdidos retornassem a um relacionamento de amor e confiança com ele. À luz da promessa de Gênesis 3,15, irmãos, a primeira promessa, a promessa de que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente, isso quer dizer, destruiria a serpente. A promessa de Gênesis 3,15 é a pergunta de Deus, contém uma promessa de esperança. Essa era uma promessa de esperança. Embora o pecado tenha lançado sombra sobre o plano divino para a humanidade, por causa da desobediência de Adão e Eva, o plano de Deus não foi arruinado. Em meio ao juízo é feita a promessa de um Redentor. Veja, a missão de Deus. Naquele momento terrível, quando os seres humanos haviam se afastado de Deus, estavam começando a colher as consequências do pecado. O Senhor apresenta para eles um plano de salvação. O que é que Deus podia fazer, irmãos, depois da queda de Adão e de Eva, depois da infidelidade a Deus? Na verdade, Adão e Eva preferiram a Satanás a Deus. Veja, irmãos, era uma infidelidade, uma ingratidão absoluta. Deus havia dado tudo a eles e agora eles acreditaram, com poucas palavras, eles acreditaram nos enganos de Satanás. O Senhor podia abandoná-los à própria sorte, irmãos. Deixar morrer e criar novos seres, criar uma nova ordem de seres para se relacionar com eles. Mas ainda, o Senhor também podia deixá-los definhar para sempre, enfrentando as consequências do pecado. Uma vida eterna em pecado. Mas o que o Senhor fez, irmãos? O amor providenciou a redenção. Providenciou, por conta do amor, providenciou o resgate. A terceira opção que Deus escolheu foi da redenção. O abismo relacional criado pela desobediência voluntária de Adão e Eva seria transposto por ele por meio de um sacrifício. Embora eles pudessem sofrer as consequências de seu pecado, não viveriam para sempre nessa condição decaída. A redenção da humanidade não foi prometida apenas nas palavras, mas também foi vista em ação. O Senhor Deus fez roupa de peles, as quais vestiu Adão e a sua mulher. Essas roupas são uma expressão da justiça e da graça de Deus. Conquanto o pecado em qualquer grau seja ofensivo a Deus, ele graciosamente se oferece para nos purificar de toda impureza da carne e cobrir nossa nudez com sua própria justiça. Em vez de abandonar aos homens, ou em vez de deixá-los morrer, ou em vez de matá-los, porque ele já havia avisado que o pecado levaria à morte, comer do fruto levaria à morte, o Senhor implementou o plano de salvação. O plano de salvação que faria com que o próprio Deus viesse aqui a essa terra em sacrifício para salvar os pecadores. O Senhor fez a eles vestes de pele de cordeiro que foi morto. Os primeiros animais que foram mortos para prover roupa para Adão e Eva. Roupas fortes, não aquela porcaria de
folhas de figueira. Essa veste, essa primeira vestimenta, obtida através de um sacrifício de cordeiro, representa a justiça de Cristo, que cobre cada um de nós, que cobre os pecadores. Representa a vontade de Deus de nos resgatar, a vontade de Deus de nos salvar. Qual a missão? A missão de Deus, a salvação, a expressão do amor, a expressão da graça divina em nos buscar. Que Deus esteja com cada um de nós e a gente possa compreender a magnitude deste ato do Senhor Deus, após ter sido negado, após receber dos seus servos, dos seus filhos, uma ingratidão tamanha, veio nos buscar e perguntar: onde você está? Como é que está o nosso relacionamento? Eu quero restabelecer esse relacionamento. Que Deus nos abençoe e que possamos entender esta verdade.